Vamos dar sequência, nós já fizemos aí uma revisada com esse programa que nós criamos na aula passada. Vamos falar sobre alguns outros funções e parâmetros que está faltando aqui para a gente poder, né, sair desse modo console e começar a passar para a parte visual, a parte gráfica de criação e elaboração de programas para desktop mesmo, com as janelas. Para isso a gente precisa passar agora pelo array, né, que eu estou falando já há um tempo aí sobre o array, e nós vamos fazer aqui o primeiro modelo simples de array. O que é um array? Um array ele serve para guardar ali dentro, né, como se fosse uma coleção, um conjunto, diversas variáveis. Vou explicar bem detalhado aqui. Vou fazer a minha classe public static void, né, public static void main, e vou trabalhar aqui, né, com o string args, que é um padrão aí para o nosso método aqui. Então string, epa, digitação não está muito boa hoje não. String args, que são os argumentos. Perfeito. Feito isso aqui, vou salvar com o nome de array, do jeito que eu fiz ali, array.java. Perfeito. E vou trabalhar aqui com a coleção, que é que são aqui no caso, né, os arrays. Vamos supor que eu tivesse diversas variáveis, né? Por exemplo, eu tivesse aqui uma variável string chamada, por exemplo, fruta1. E aqui eu coloco, por exemplo, manga. Só que eu tenho diversas frutas no meu código. Então eu vou ter fruta 1, manga, fruta 2, fruta 3. Como se a fruta 2 aqui fosse, por exemplo, a laranja, a fruta 3 fosse o maracujá. Então vamos lá. Laranja e maracujá. Essa é a explicação que eu acho mais simples e prática para a utilização de array. Em vez de eu criar diversas variáveis dessa forma, na sequência, como elas são pertencentes de um mesmo conjunto, eu poderia colocá-las dentro de um array. Um array é uma coleção que guarda diversas variáveis semelhantes. Essas variáveis são pertencentes a um conjunto, por exemplo, totalmente diferente de um conjunto de variáveis do tipo aqui, ó, por exemplo, 1, né, 2, 3, que são variáveis aí do tipo inteira. Então, é um outro conjunto. Eu poderia fazer, por exemplo, somente variáveis ímpares aqui, ó, 1, 5, 3, 7. Então, esse é um conjunto de variáveis ímpares e esse é um conjunto de variáveis ali do tipo, né, de frutas, por exemplo, né, do tipo string, obviamente, mas montando aqui, formando um conjunto de frutas. Então, em vez de eu fazer isso, eu posso pegar, né, a minha string, da forma que eu fiz, criar aqui, por exemplo, um array que eu vou chamar de salada, e dentro das posições desse array eu vou colocando cada uma das minhas frutas. Então, a primeira que eu inseri aqui, no caso manga, pertence à minha primeira posição do meu array. E assim por diante, vírgula para fazer a separação, laranja. Então, é um conjunto que vai guardar diversas variáveis semelhantes. Maracujá. Só que todo array, ele precisa aqui, ó, de ter, né, os parênteses não, os cochetes, porque é dentro desses cochetes como se fosse a inserção de uma matriz que eu insiro e lanço os meus valores. E a posição funciona da seguinte forma: o meu primeiro dígito aqui, a minha primeira variável, ela está na posição 0. Então, vou colocar aqui para ela, por exemplo, 0. E assim na sequência. A laranja é a 1, maracujá é a 2. Muitos confundem e querem associar o primeiro item do meu array e acaba colocando 1. Então, 1 aqui é a laranja e não a manga. E essas strings aqui, né, na verdade, esse conjunto dentro de opções dentro do meu array, ele pode ser lançado aqui entre chaves. Então, você deve colocar ele aqui entre chaves. Essa é a estrutura de um array simples, né? Tem outros modelos aí também de array. E como que eu faço aqui então para acessar um desses itens de dentro aqui do meu array? É bem simples. Eu posso inserir, né? Tenho que inserir o nome do array, no caso aqui salada, e aqui entre os colchetes eu vou passar a posição que eu quero. Então, manga é 0, laranja é 1, maracujá é 2. Vou colocar a posição 1 e ele vai imprimir para mim o laranja. Vamos colocar aqui o comando para impressão, que é o system, né, que vocês já trabalharam muito aí, já conhecem ele, .out.print, ln para fazer uma linha abaixo. E aqui entre parênteses o nosso parâmetro aí do array. Perfeito. Então, quero que ele imprima para mim na tela a minha posição 1 do array, que é laranja. Vamos fazer aqui então
no nosso prompt. Vou salvar, né, dar um Ctrl S, porque eu tenho que salvar as alterações, dar um CLS para limpar no prompt aqui, perfeito, CLS, vamos lá, deixa eu ver o que ele não está acessando. Pronto, limpei aqui, já estou dentro da pasta. Vou dar o javac para compilar o meu arquivo, né? Array, repara que eu escrevi com a letra maiúscula aqui, eu vou ter que pôr da mesma forma, array.java, se ele não tiver nenhum erro, ele vai compilar. E aqui eu vou usar o comando java para executar então o meu arquivo. E ele imprimiu para mim laranja, que está na primeira posição, né, do meu array. Seria a segunda posição, mas o 1 justamente é a segunda, porque aqui é 0 e aqui é 1. Próxima aula a gente dá sequência.